aconteceu. Então não dá para analisar nada do Peru individualmente, especificamente o Guerreiro, porque tomou 5-0. A atuação do Peru foi muito ruim, né? Boa, vamos fazer mais uma parada, porque vai começar... Ah, não? Vai começar? A gente ia parar antes de começar. Acabou de sentar, então, o técnico Tite da Seleção Brasileira. A gente acompanha ao vivo a entrevista coletiva do professor Adenor. Cadê o AD? Já a gente pluga aqui o professor Adenor. Tite, começa agora a entrevista coletiva. CT de São Paulo. É assessor de imprensa da CBF. Período todo aberto amanhã. E o voo às 21 horas para Porto Alegre. Confirmando que os cartões, tanto do Coutinho quanto do Thiago Silva, são anulados agora na virada da fase. E sobre o Fernandinho, conversei com o doutor agora, ele evolui bem, ontem ele fez um trabalho no campo. Está passando a programação da Seleção Brasileira, falou ali da evolução do Fernandinho, falou também do cartão amarelo, quem tinha só um cartão zero, mas quem tomou o segundo cumpre suspensão, é o caso do Casimiro. E ali ao lado já está sentado o Tite. Acho que essa informação do Fernandinho é importante, né? É importante. É importantíssima. Tem tudo para ser o titular. Bora, vamos para lá então. Vai começar a entrevista coletiva. Kleber Xavier, como sempre, ao lado do Tite. Hoje parece que rendimento, desempenho, placar, chuta na casinha, marcação intensa na saída de bola, as opções, até o William que entrou fez gol, a modificação, o Everton deu certo, seria o dia perfeito. O quanto esse dia perfeito teve a ver também com o fato do Brasil ter marcado um gol cedo, adquirido uma tranquilidade que talvez nos outros jogos não teve, e mais do que isso, como criar um ambiente para um jogo subsequente, que esse jogo perfeito de hoje, ou quase, prossiga assim e não oscile. Vamos pegar os 3 itens que tu colocou. O Queiroz falou no jogo Colômbia e Catar, eu ouvi a entrevista que ele deu a vocês, no sentido de que quando tu faz um gol de uma forma inicial, o adversário também ele tem que propor uma situação diferente da usual e começa a procurar jogo e abrir mais espaços. Então tem esse componente? Tem. Quanto é, eu não sei, mas tem. A equipe ela tem que, por vezes, ter persistência e saber olhar para os seus erros e os seus defeitos e corrigi-los. Ela teve, sim, a criação e hoje ela teve a precisão na finalização. Aquilo que vocês chamam de eficiência, né? A efetividade, desculpa. E traduz, então, e continuou com consistência. Ela tem que procurar aliar. Tem alguns momentos, por fazer o gol antes, ele te dá. Tem outros momentos que, por uma proposta do adversário, não. O Peru é uma equipe que joga também, que procura articular, que procura agredir. E ela teve um grande jogo hoje. Tite, boa noite. Eduardo, do canal Free Clear. Parabéns pela vitória. Vitória categórica, entre tantos elogios que podiam ser feitos, o que me chamou a atenção foi essa bola longa. Diagonal longa, né? E tanto para Daniel, quanto para Jesus, quanto do outro lado também. Isso, entraram todas as bolas e o Brasil foi espaçando. Isso foi uma coisa que aconteceu durante o jogo, no início, que a gente sofreu um pouquinho para sair, ou isso já estava determinado desde o início? Só como auxílio, foi um dos trabalhos que a gente começou a fazer na granja de parte ofensiva, de uma maneira geral, foi esse trabalho das diagonais de zagueiro, diagonais de meio-campistas, né, para os externos, ou para o lateral que sobe, no caso, o Daniel dando amplitude, e ela aconteceu nos 3 jogos. Se tu buscar reavaliar os 3 jogos jogados, teve muitas condições para que a gente fizesse isso e a gente fez. Né? Hoje entrou de uma maneira melhor, né, como tudo acabou acontecendo com mais fluência na parte ofensiva. Os 2 externos, numa fase inicial e média, eles ficam abertos. Numa fase, a terceira fase, em termos táticos, a pergunta que tu fez, num terceiro estágio, quando está alto, o Gabriel já não é aberto, o Gabriel é a área. Aí é um outro jogador que preenche o espaço. O lado esquerdo não, ele é sempre. Tite, boa tarde, boa noite. Aqui na ponta. Boa noite, Kleber, Vinícius. O posicionamento da seleção hoje
pareceu mais parecido, bom, mas com o que vinha sendo antigamente, da sua forma mais natural de jogar com o Coutinho e o Arthur de meias centrais, enfim. Você voltou definitivamente ao Casemiro sendo um pivô defensivo ali entre linhas, acha que a aproximação do Arthur e do Coutinho facilitou muito a fluência do jogo? E se você puder comentar, no primeiro gol, que foi um bate-rebate ali na área, eu vi que você não comemorou muito a trauma do VAR, assim, medo de comemorar em vão também? Eu achei que ela já tinha entrado direto. Eu digo, mas como é? Ela voltou e eu não tinha visto que ela tinha pego no pau e voltado. Eu achei que já era gol. E daí, na sequência, deu, e aí fica inconscientemente, sim. Aliás, eu não vou falar. Mas eu ouvi vocês, todos os comentaristas de arbitragem, eu ouvi em relação ao último jogo. Cartões têm que ser dados de equidade para os dois equipes. Igual critério. Tem que ser igual. Primeiro tempo, aqui do lado, o cartão que o Casemiro tomou era para ter tomado o lateral direito, ter tomado aqui também. E aí no segundo lá era expulso. Igual para todos. A gente não quer... Não fiquei chorando o gol que a gente fez contra a Venezuela, que estava legal. Não fiquei chorando e não vim aqui chorar. Só quero que seja igual. O posicionamento do meio campo, ele é só na fase defensiva, por vezes, quando o adversário consegue encontrar corredor de passe. Mas, se não, ele é Arthur armando, não Arthur entre linhas. E ele é, daí, com uma liberdade maior dos homens de frente. Mas não é o Arthur entre linhas, não. É só nessa fase. Sim, eles sempre próximos. Porque é ali onde o Arthur produz mais, é ali onde Casemiro, onde possa produzir mais. Sim. Boa noite, Tite, Kleber, Vinícius, Gustavo Hoffmann, ESPN. Pelo meu scout, Tite, aqui a seleção teve 68,1% de posse de bola, 18 finalizações, 9 certas, 558 passes certos, passes completados. Foi o jogo, ou um dos jogos do seu time, em que mais houve o equilíbrio entre ter a posse de bola e ser vertical? Um dos mais. E um atributo, qualidade do campo. O passe só se dá... vocês perguntaram para mim, eu acho, na entrevista coletiva, por que eu fiquei juntando lá, eu acho que foi juntando... Eu olhava e dizia, pô, esse campo aqui, ó, a qualidade do passe, ela flui. Aí eu falei do Tele Santana, que tinha... Por quê? Porque ele primava pelo passe, que é um dos legados que tem, que se eu pudesse... Um dia eu falei com o neto dele, dei um abraço nele, disse assim, se eu tivesse um legado do teu pai, era de ter, assim, tanta... para ter um passe bom. Mas aí, se tu tem um gramado bom, ele te facilita muito. E aí o espetáculo também contribui. Com média de toda a seleção, a gente sempre tem a média de quase 600 passes por jogo, a gente tem quase média de 70% de posse de bola, a gente tem uma média de 18 finalizações, estava muito baixo o acerto. Estava muito ruim, muito abaixo. E ela trouxe também esse componente, afora ter feito o gol antes, que daí te dá uma... E teve 50% no gol, né? E mais 3 que a gente de bloqueio, né? Na real foram 6 finalizações fora, né? Então a gente conta também bloqueio e aquelas fora que passam bem pertinho, a gente tem que valorizar o atleta também. Mas nesse caso foram 6 só fora. Então a margem aumentou bastante, né? A efetividade realmente foi maior. Opa, boa noite a todos. Ô Tite, qual o impacto aqui no meio? Qual o impacto emocional que traz para o jogo, depois de 2 primeiros tempos, sem gol nas 2 primeiras partidas, o impacto emocional que traz um gol aos 11 minutos? Isso é um componente também de soltura do time, de evolução para o decorrer? E que é um jogo também que tu tem que persistir. Eu cheguei no intervalo, eu falei, a gente tem que saber trabalhar com todas as variáveis que o jogo tem. Né? Eu digo... Preparar para toda circunstância é uma coisa que eu falo bastante. E aí ela está de fazer primeiro tempo ou fazer segundo, eu digo. Como fez o primeiro tempo, eu digo, vai ter que continuar o mesmo ritmo. Não vai retardar em função de ver, porque não tem, a gente já tem experiência de buscar resultado no segundo, como foi contra a Bolívia, e não teve. Eu digo, agora tem que trazer para o mesmo ritmo, não vai trazer, porque é a nossa característica. E ele te traz um componente, sim, daqui a pouco, de, pô, entrou. A gente criou bastante, ela entrou. Solta um pouquinho mais, solta. Emocionalmente, solta. Sim. Ela te dá mais confiança? Sim. Ela gera esse componente emocional? Sim.
Tite, aqui do seu lado esquerdo, o Wellington Campos, Rádio Itatiaia. Talvez a quantidade de críticas, a cobrança, depois de não ter vencido a Venezuela, aquela coisa toda, te ajudou na pré-eleição, te ajudou a armar o time, a buscar um futebol bonito, como você chegou a dizer, que quer ver a seleção jogando. Foi um bom componente ou não influenciou? Eu vou dizer, às vezes vocês me perguntam essas situações para nós confrontarmos as opiniões de vocês. Nós não estamos aqui para confrontar a opinião, a gente está aqui para trabalhar e procurar o melhor trabalho possível. E eu sempre disse que a gente quer vencer, mas quer um futebol bonito. Eu não fugi mesmo nos mesmos momentos, nos piores e nos melhores momentos. Então, não é uma situação a seleção fazer e vir aqui confrontar porque um cara criticou, porque a situação ela veio, porque a torcida... Não, cara, a gente quer fazer isso melhor. Às vezes não dá. Às vezes dá, a gente fica feliz quando dá, mas não no sentido de o que nós pensamos a respeito do que... Não é assim, não se trabalha assim. Tem que é da felicidade do bom trabalho executado e de saber absorver quando as coisas são boas e são ruins e ter naturalidade e compreender elas todas. Tite, boa noite, aqui à sua direita. Aqui, boa noite, tudo bem? Prazer, Renner Lopes, Esporte Brasília e Comunicação. Duas perguntas. Primeira, eu queria que você fizesse uma análise, um panorama geral dessas 3 partidas do Brasil na primeira fase da Copa América. E segundo, como é voltar à Arena Corinthians, uma casa que você teve tantas vitórias, tantas felicidades na sua carreira? Obrigado, Edmar, que a gente conversando, jogava muito também, jogando na seleção e tal. Ele falou assim, Tite, vamos finalizar, porque ele era gol, 9 e cheirava gol. Diz ele, porque senão botar um pouquinho mais de cheiro, no primeiro tempo do jogo contra a Venezuela já era para estar 2. Ele é meio. Cabeceio do Rondon, mantivemos a solidez, o trabalho para esse jogo, aumentamos um pouco a nossa criação e trabalhamos muito nesse espaço entre Venezuela e Peru para melhorar, para ser mais efetivo na finalização. O gol cedo, como a gente fala, abre um pouquinho o espaço, né? Aquele foco do trabalho, foco da concentração para buscar isso também aumenta a possibilidade e a qualidade do campo. Então, a gente não tem essa preocupação, como te diz, de confronto, tem de focar no nosso trabalho para procurar melhorar. E a partir de amanhã, continuar o trabalho, esperando o próximo adversário para que a gente faça esses ajustes. Fizemos alguns ajustes de posicionamento, esse que o Tite explicou um pouquinho para o Losetti ali também, dessas questões ofensivas de amplitude, tudo trabalhado, tudo detalhado para que a gente possa crescer. E a equipe vai crescer, né? Com entradas, ficamos felizes também pela participação desde o início do Everton, do Gabriel pelo lado, que é uma situação que a gente trabalhou nos dias anteriores para esse jogo, deram uma boa resposta também, então a gente ganha mais possibilidades cada vez mais. Do Gabriel eu fiquei triste por ele não fazer o gol, porque jogou muito. Eu digo que ele tem que se orgulhar muito da forma que ele jogou, do momento que ele está, e eu estava torcendo até por ele individualmente. O resultado, o gol não iria ser determinante pelo grande jogo que ele fez. Tite, aqui. Boa noite, parabéns pela vitória. Tite, não deu para te perguntar ontem, então eu faço hoje a pergunta. Você pensou em algum momento tirar o Casimiro do jogo? Não usá-lo como titular por causa do cartão amarelo, e se a lesão do Fernandinho te impediu, talvez, de tirá-lo do jogo num planejamento inicial. E uma segunda questão sobre o posicionamento do William. Hoje ele jogou bem parecido com o que ele faz no Chelsea, né? Armando essa característica dele do chute de fora, do drible. Na Copa do Mundo a gente o viu muito aberto pela ponta direita, bem próximo da linha lateral. Você reviu o posicionamento do William diferentemente do que foi visto na Copa América? Essas duas questões. Na Copa do Mundo, perdão, obrigado. A pergunta é tática, posicionamento do William. O William no Chelsea joga de 2 formas. Ele na amplitude e ele, por vezes, por dentro. Ele tem essa dupla função. Nós trabalhamos com ele uma função parecida, por exemplo, com a do Gabriel, do Richarlison, que eles são, volto a dizer, nessa última parte do campo, eles não são já externos, eles são, o segundo atacante, perto do Firmino ou quem tiver por dentro. Ele também, ele tem essa possibilidade, mas e aí quando tu tem um jogador,
tu tem a necessidade de trabalhar dessas duas formas, ele tem ela a naturalidade, mas ele tem trabalhado das duas. A questão do Casemiro, se quiser do Casemiro. eu posso responder também. Não dá para pensar. Como é que tu vai... Poderia ser no transcurso do jogo, como aconteceu com mas tu não pode... Tu está procurando uma evolução da equipe. Tu está procurando um crescimento da equipe. A equipe tem necessidade... E ela é uma engrenagem e ela é um mecanismo vivo. Aí tu pega e tira um primeiro meio-campista e tu não tem o Fernandinho para fazer essa mesma função, aí tu vai adaptar a Alain para fazer um jogo onde tu precisa que a equipe toda cresça. Não, era administrar uma situação de não envolvimento. E vou dizer, eu acho que não era cartão, era lance para cartão. Vou até pedir, vou rever. Era lance para cartão? Era? Então retiro. Mas era do Advíncula também aqui? Então foram critérios diferentes. Só para completar, o gol do William foi uma jogada de escanteio, uma jogada ensaiada. Não é uma questão de posicionamento de jogo em movimento. Ah, perfeito. Do William, ela é de jogar, ele estava numa posição, função, que ela é de jogada ensaiada e que ela é boa, Cleber. Tite, aqui, Cosme Rimoli, do Portal R7. A personalidade do Everton Cebolinha, indo para cima, tomando pancada, não reclamando, indo para cima de novo, te convenceu? E a segunda, torneios curtos como Copa do Mundo, como Copa América, deve ser difícil para o treinador tomar decisões para trocar jogadores. O que aconteceu na Copa do Mundo te fez ser mais decisivo para trocar jogadores, como você fez essas duas trocas hoje e deram certo? Ela é oportunista na medida que dá certo, eu venho aqui e valorizo o meu trabalho. Mas não é esse sentido. Eu já colocava anteriormente que a coisa tem que ser mais rápida. Esses campeonatos eles têm que ser mais rápidos. E eu chamei os 5 jogadores, o Firmino conversei com ele particularmente, ele ficou chateado porque a bola relou nele e acabou dando gol, claro que o cara fica chateado, e eu sabia que era o primeiro jogo que ele tinha voltado a jogar, depois no relatório, eu digo, cara, isso acontece, vamos embora. Ele colocou assim, eu aprendi que a gente tem que reciclar rápido, eu digo, então vamos. E tu tem a confiança, tu sabe que essa possibilidade de tu retomar o teu melhor rendimento. E ele tem mais, inclusive, para dar. O Firmino tem mais. Foi bem hoje, ele tem mais ainda. Ele tem mais, está em um processo de evolução. E eu chamei os 5 jogadores. Eu falei, cada um de vocês empresta uma característica diferente à equipe. E vocês todos são importantes. Mas agora também a escolha do melhor momento de do momento do técnico ter essa possibilidade. Mas o meu respeito, como foi ao Richardson, como foi ao David, e a escolha, ela é, agora preparem-se todos, porque eu não sei no jogo aquele que vai começar. Às vezes tu começa e acaba decidindo às vezes acontece como ou como hoje aconteceu, iniciou o Everton e foi eficiente. Mas todos são importantes, cada um empresta uma virtude importante para a equipe. Sim. Ele pegou um jogador que marca muito. O Advíncula marca muito. E eu não estou falando que ele foi desleal no primeiro lance aqui. Ele foi lance só para cartão, não foi desleal. No segundo lá eu fiquei na dúvida. No segundo lá ele foi um carrinho muito forte. Eu fiquei com medo de ter perdido. Por isso que eu fiquei brabo no intervalo. Porque se toma o cartão no primeiro tempo, tu já te segura. Automaticamente o jogador se segura para não dar o segundo lá. E aí fiquei, mas bom jogador de força. E eu falava para ele, tu balança, tira, mas cuida que ele vai recuperar. Então aí a finalização ou a área, o cruzamento na área, porque o outro lado da área está cheia. Teve sim personalidade. Boa tarde, Tite, aqui no meio. Andrew Downey, da agência Reuters. Queria fazer outra pergunta sobre Everton. Se não me engano, é a primeira vez que ele começou com a seleção. Pode falar sobre a influência dele fora do campo também, porque tudo indica que quando ele teve a bola, a gente ouviu a torcida que sabia que alguma coisa pode acontecer com ele. Já vamos todo mundo para Porto Alegre, ele de lá, ele levanta a torcida como ele começou a levantar a torcida. Esse é particularmente importante do que tomando conta que nos últimos jogos do Brasil aqui a torcida estava um pouco
desconfiado, não sei qual a palavra, mas ele levantou a torcida. Percebeu isso? Pode falar sobre isso também? O Everton começou outros jogos. Agora, tanto troca, eu já não me lembro. Mas Não começou. Não? Não. Não achei, pensei. Não. Então, errei eu. Não, ele tinha entrado, a primeira modificação foi lá na República Tcheca, que ele entrou, foi a primeira substituição. Ele entrou cedo em Brasília. Eu sabia que ele tinha... Sim, ele começou em Brasília. Ele entrou cedo, no lugar do Neymar. Perfeito. A primeira no lugar do Neymar, Ficou confuso. A questão de chamar a torcida e os jogadores é aquilo que o Tite tem falado nas últimas entrevistas. Às vezes era o Neres que chamava a torcida. Hoje é o Everton, de repente foi o Gabriel, mas o nosso pensamento não passa por aí. É uma coincidência que ele tenha jogado bem aqui, é uma coincidência que a torcida estava mais vibrante, porque o resultado veio cedo, a gente chama a torcida também, como chamou, e uma coincidência que o próximo jogo é em Porto Alegre e ele fez um jogo bom, com gols. Mas a gente não passa pelo nosso pensamento isso. Tite, você falou do campo, passou pelo emocional, mas ontem você falou que encheu a bola, encheu o pé no treino. Só o Uruguai contra o Japão finalizou mais no alvo do que o Brasil hoje. Foi o único jogo da Copa América que teve um time que finalizou mais no alvo do que o Brasil hoje. Como é que foi o treino? Teve o campo, teve o emocional, como é que foi o treino? Como é que você trabalhou no treino para essa evolução? E uma segunda coisa, quando você elogia o gramado daqui, é impossível a gente não achar que o gramado daqui, Itaquera estreou na Copa América e é o melhor gramado do Brasil. O Soares reclamou dos gramados de um modo geral, o Dudamel falou do gramado da Bahia. Como é que essa Copa América pode servir para você também falar para a CBF que esses gramados que a gente está jogando na Copa América são os que o Brasil joga o tempo inteiro? Já falei. Já falou. Falei para ele elogiar. Não, eu sei, mas eu digo falando, os outros gramados que não estão bem. Porque se não estão bem na Copa América, é um jogo que a gente faz no dia a dia. O Morumbi estava muito bom também. O Morumbi está um tapete. Não, está um tapete. Pô, tu entra para dentro do campo, então ele tem essa... Os outros, eu não sei o que cada um aconteceu, mas é um fato. É inquestionável isso, não dá para... A outra parte da pergunta, qual foi? O treinamento. Tu vê como o futebol é uma coisa interessante, né? Para ti finalizar na frente, tu tem que construir atrás e encontrar passe. Nós conseguimos encontrar nas construções atrás passe para atletas nas melhores condições para que eles pudessem. E aí era a instrução. O primeiro domínio, quando vocês receberem Gabriel, todos os atacantes, o meia, ela é preparação para finalizar. E ela continua igual. E aí a gente montou, sim, uma estrutura que o Peru vinha utilizando, ou aliás, com 3 por dentro, com 2 de lado e 1 na frente, ou com 4-4-2, ou 4-2-3-1, enfim. E aí a gente provocava situações para que a bola chegasse nesses jogadores e essa primeira preparação fosse para gol. Depois, se não desse, aí sim era do passe. Tite, aqui é sua. No CT de São Paulo. Queria só aproveitar emendando duas. A primeira, estando o Fernandinho com 100% das condições, podemos considerar que ele é o substituto imediato do Casemiro, que ele vai jogar. E a segunda, eu queria que você, durante essa preparação depois da Copa do Mundo, a gente ouviu muito elogio ao Paquetá. E nessa Copa América ele ainda não teve chance, rodou alguns jogadores, ele ainda não jogou. Tem algum motivo especial para você estar segurando? Qual questão aí que tem com o Paquetá? Obrigado. São opções. O Firmino, por dentro, ele também joga nessa função, com um agudo na frente. Então, ele também veio com essa opção, para ter o Gabriel do lado. Por vezes, em um momento, ele é um jogador jovem, com bastante futuro. A gente tem que ter cuidado também. Eu digo assim que lá foi um técnico, eu não sei quem falou, ele disse, é fácil lançar jogadores.
tu bota na tua carreira assim, opa, tu lançou uma série. Lançar ele no momento exato para que ele tenha condição de produzir, isso é desafiador. Acho que foi Bielsa. É isso que... Então, vai ter o seu momento, vai ter a sua circunstância. Já vinda para a Copa, para ele convocado, já é uma coisa extraordinária para o jogador jovem, que se afirmou agora. Né? O Firmino trabalha nessa função, o Gabriel está bem, tem o Richarlison, que vai tendo essas opções. Do Fernandinho, ele estando em condições, é ele o substituto do Casimiro. Tite, à sua direita. Roberto Lhoi, Rádio Globo CBN. Quando você consegue uma classificação para as quartas de final em primeiro, com 5-0, você acha que muda a forma com que o adversário olha a seleção brasileira e também muda a forma com que os jogadores entram em campo nas quartas de final com mais confiança ou zera tudo? O grande desafio, quando a equipe não produz na sua plenitude, é ela procurar deixar de fazer aquilo que ela faz de bom e a gente diagnosticar aquilo que ela faz de bom. O grande perigo de tu não ter feito gol no último jogo era o seguinte, tentar fazer gol de qualquer jeito. E aí tu perder consistência e organização. Esse era o nosso perigo que nós tínhamos. Numa competição onde tu tem que estar sólido, porque agora também vai numa competição, vai para uma fase que ela é mata. E ela é dura. Né? É diferente de campeonato de ponto corrido. E ela conseguiu manter, ela teve essa lucidez, essa consciência de manter, de jogar do jeito que ela joga, trocando passe. É a forma com que a gente escolheu para jogar, é a forma com que ela vai retardar no goleiro, ela vai abrir 2 zagueiros, ela